caras da OEA estão... A primeira coisa que eles fizeram foram ouvir a filha do Clezão, né? Ah, eu vi. Que falou que foi torturada, presa. O pai... Cadê aquele pessoal que era revoltado com a tortura? Pois é. Né? Que o pai dela passou por tudo isso e ninguém fez nada. Sim. Isso. Disseram isso daí. E ela conversando com o pessoal e um monte de gente assim em volta, né? Não era só uma pessoa que tava conversando. Mas na comitiva tinham várias pessoas lá. Mas você acha que isso vai dar em alguma coisa? Cara, a OEA... O que a OEA já fez? Cara, já era passeio. Então, mas aí que Claro tá. que assim, tem dois grupos, tem dois É. tipos de análise. A primeira análise é o seguinte, o Trump tá aí, o Trump é foda, botar pra fuder, acabou. O Trump é um puta negociador. É. Ele é um puta negociador. Aí tem gente que acha que o Trump vai salvar o Brasil e ele tá se fudendo pra gente. Ele tá se fudendo pro Brasil. Então, tem gente que acha que o Trump vai salvar o Brasil e tem gente que acha que não vai fazer porra nenhuma. Então, vamos entender o que Eu é... tô no meio termo. O que é a OEA, tá? Não, eu, sinceramente, a OEA, a organização, não é uma organização que eu sou extremamente por dentro, mas eu conheço muito a história que levou a geração à criação dessas organizações, tá? A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa assim tão absurda para quando os americanos chegaram lá. Os americanos demoraram muito para entrar na Segunda Guerra Mundial, até porque o Frank Delano Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos... Ele não queria guerra. Ele ganhou a eleição prometendo que não iria colocar os Estados Unidos na guerra. Logo com a ascensão de Hitler, ele percebeu que precisava entrar na guerra, mas ele não podia entrar na guerra. Ele não podia, porque ele prometeu. E lá não é igual aqui no Brasil que o presidente chega lá... Promete picanha e entrega... cerveja, promete isenção, entrega abóbora. Isenção de imposto de renda para até 5 mil reais. Lá não é essa palhaçada que o cara promete e não cumpre. Lá o presidente dos Estados Unidos prometeu, ele tem que cumprir. Então ele prometeu que não iria entrar na guerra. E aí, como ele não podia entrar, ele até financiou, inclusive, a Segunda Guerra Mundial de fora até o momento que teve que entrar, porque o bicho tava pegando lá, tá? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, entre aspas, acabou, né? Porque após a morte de Hitler, acho que foi em abril, se eu não me engano, né? Abril de 1945, ainda continuou a guerra, que é outro absurdo, que é uma história também que se conta, que não se conta. Que continuou depois com o Japão, que é meio que absurdo o que acontece com o Japão. Mas beleza. Quando acaba a guerra com a Europa, e eles viram o que aconteceu com os judeus, era algo que nunca tinha sido visto na história da humanidade. Tá? Que é o quê? Que você criar indústrias, você criar sistemas especializados para matar pessoas em massa. Isso nunca se tinha visto naquela escala na história da humanidade. Você verter uma indústria para assassinato em massa. Então aquilo foi muito absurdo. As condições das pessoas, todo o patrimônio das pessoas que foram roubados, né, obviamente pelos socialistas, né, que era o Partido Socialista ali da época, o Partido Socialista Alemão, que o socialismo é isso, é despropriar as empresas e matar quem for contra. É isso que é marxismo, é isso que é socialismo. Então, os caras chegaram ao absurdo de... Eles tinham uma quantidade absurda de prótese de dente de ouro, que eles matavam os judeus e pegavam até os dentes de ouro dos judeus, eles arrancavam. Pegava todo... Eles tinham, assim, eu não lembro, mas esse número tem catalogado, a quantidade de ouro que eles tinham só de dente de judeu que eles pegaram. Então, você imagina a quantidade de pessoas que eles mataram. Bom, isso é contado pela história e tal, né? Bom, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, isso é uma coisa maravilhosa que as pessoas precisam entender, tá? A gente tem muita gente no mundo. Hoje, a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se eu conseguir convencer o mundo que o mundo precisa de alguma coisa, e para essa coisa eu conseguir tirar $1, tirar uma quantidade irrisória, $1 por pessoa por mês, eu tenho 8 bilhões de dólares por mês, concorda? Concordo. Pra eu me tornar um trilionário, que não existe até onde a gente sabe, não existe nenhum trilionário ainda no mundo. Que a gente saiba. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba. Quer dizer, eu preciso só de 125 meses pra eu virar um trilionário. Você entendeu? Quando eu consigo mexer, alguma coisa que eu consigo mexer com o mundo todo, eu ganho muito dinheiro. E os caras perceberam isso. E eles aproveitaram o horror da Segunda Guerra para criar um monte de instituições, organizações mundiais que atuam no mundo todo.
Então, o que foi criado, não precisa acreditar em mim, tá? Procura aí no Google, onde você quiser, tá? O que foi criado logo após a Segunda Guerra Mundial? Foi criado a OMS, a Organização Mundial de Saúde, Sim, foi foi isso criado mesmo. a ONU, foi criado o FMI, foi criado o Banco Mundial, foi criado a OTAN, que ainda a OTAN ainda é importante, né? A OTAN tem A uma... OTAN você gosta. A OTAN, eu acho que ela é essencial. Então, né? mas a OEA tá nesse pacote. Que vem também logo Vem- após a Segunda vem Guerra. nesse pacote. A OEA vem nesse pacote. Vem nesse pacote. Isso. A OEA, ela. Primeiro, deixa você falar, mas basicamente, como todas as outras, é cabide de emprego. É Sim. um puta cabide de emprego. Você tem gente lá que nem você não votou pra pessoa tá lá. E o cara tá ganhando fortuna pra não fazer nada. É. Nada. Mas aí é que tá. A OEA, ela se assustou com a realidade do Brasil. Aí que tá. Claro. Uma coisa é você, puta, mano, a Venezuela tá foda. Caralho, é verdade. Porra, a Venezuela teve. Todo mundo que era contrário do governo e era funcionário público perdeu o emprego, foi caçado, foi exonerado e preso e assim mais. Quem era militar teve que sucumbir aos interesses do governo, porque ele rebaixou todos aqueles que eram contrários, tirou todo mundo de cargo, patente e tudo mais. Aconteceu tudo isso. Na Venezuela, a gente sabe qual que é a situação. A eleição foi fraudada, provadamente fraudada. Lá no. Com certeza. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas aqui, o que eu tô dizendo, o pessoal da OEA não tava sabendo do que tava rolando. Sim. E Só aí, eles, né? Não estavam sabendo. aí, o que estão dizendo é o seguinte, que lembra da treta do Twitter? Qual delas? A que saiu do ar? Sim, claro. O Twitter saiu do ar. Coincidentemente, durante o período eleitoral. Sim. Coincidentemente. Aí você teve lá aquela disputa de poder entre Sim. Elon Musk e Alexandre de Moraes. Certo? Estão dizendo que foi o seguinte, que o Elon Musk não esqueceu do que estava acontecendo. Porque tudo que ele fez, tudo que foi vazado, né? Sim. O Brazilian Fires lá do perfil que ele postou, com vários vazamentos de decisões de perfis que o governo queria tirar do ar e tal. Toda aquela coisa. Sim. Estão dizendo justamente o seguinte, que o Elon Musk não esqueceu e que agora as pessoas fora do país estão tendo ciência do que acontece aqui. Então, mas é que tá. Até aí é especulação. Especulação em tese não é pra ser notícia. Exato. O que me espanta é o Elon Musk ter falado, ele falou, tá? Que o governo Biden financiou a vitória do Lula contra o Bolsonaro e ninguém na mídia tá falando isso. Porque se o Elon Musk tivesse dito que na eleição anterior o governo americano, o governo Trump, financiou a campanha do Bolsonaro contra o Haddad, tava tendo até denúncia no Tribunal de Haia. Ia ser especial na Globo durante 5 meses. Ia ter especial na Globo. Agora chega o cara, né, um ministro de Estado, né, do governo Trump, do governo mais importante do mundo. O cara me chega e fala, olha, nós vimos aqui que o governo Biden, ou seja, o imperialismo americano, interferiu na eleição brasileira, em prol do candidato que venceu a eleição. E ninguém tá falando nada? Cadê o pessoal revoltado com a interferência da CIA e do imperialismo, que aliás é outra agência que surgiu pós-Segunda Guerra Mundial? É uma coisa que a gente tem que ter consciência de por que surgiram essas empresas, porque no final das contas, você vê que a OMS, ONU, essas organizações estão fazendo merda nenhuma em relação ao dinheiro que eles captam. Só que tá dando uma vida de luxo pra muita gente. Para muita gente. Que viaja o mundo todo. Não, você pega, por exemplo, Bruxelas, tá certo? Pega Luxemburgo, que não é um país muito grande, mas você pega toda aquela região ali, de Luxemburgo, Bélgica, País de Gales, até chegar... Holanda, Alemanha, Todo mundo ali. O que esse pessoal faz? Trabalha pro governo da ONU. Trabalha pros organismos internacionais. Sim. É onde estão as sedes, é onde estão Sim. os comitês, onde fica o secretário disso, secretário daquilo. É isso, E cara. o mundo, inclusive os países pobres, financiando a vida de luxo dos ricos. Então a maioria, e pode ter alguma que faça uma coisinha, outra que faz outra coisinha, e aí a gente vai ver se é verdade ou não, porque esse é um absurdo o que aconteceu aqui no Brasil. Então essa organização tem que interferir agora aí, né? Porque a gente não vive numa democracia. E eu aposto que não vai acontecer nada, no final das contas. Eu acho que causou um pouco de medo, porque é tanto absurdo o que acontece no Brasil, né? Então acho que causou um pouco de medo a ponto de liberarem as contas do Monark.
liberaram o Rumble, por exemplo. Então acho que causou um certo medo. E pra causar um certo medo, numa instituição que em tese não tem poder nenhum sobre o Brasil, porque eles não têm poder nenhum sobre o Brasil. Lógico que eles podem ter uma interferência internacional, denunciar, aplicar sanções. Falar, ó, eu fui lá, recebi isso, isso e isso. Mas assim, na hora que eu vi que eles estão no Brasil e estão conversando com a filha do Clebão lá, o cara que morreu, que eles estão falando, quantos prisioneiros tem? Cara, tem milhares de pessoas. Tem de todo tipo de gente. Tem gente que tá pegando 14 anos porque fez um Pix. Vamos saber aquele pessoal que tava na frente do quartel? Sim. E aí, tipo assim, marmita todo dia e tal, não sei o quê. Vou fazer um Pix aqui pra... O cara que ficou com dó lá e levou uma comida lá, pronto, o cara já se ferrou. Acabou, velho. Acabou. O cara que teve o humanismo de ter dó daquelas pessoas. Empresas também foram sancionadas através da ideia de financiamento. Que aí a pessoa usou, por exemplo... Tem doações, só que é o seguinte, a empresa de transporte foi lá, pegou e levou pra tal lugar, entendeu? Acabou, velho. O que aconteceu na Venezuela foi um pouquinho pior, um pouquinho, também não muito, um pouquinho pior. A Venezuela tá num estado um pouquinho pior que a gente tá chegando lá. Sim. Né? O pessoal votou pra gente chegar na Venezuela. Já alcançamos a Argentina. Aliás, o que era um medo, a gente virar uma Argentina, hoje é uma esperança. Tomara que a gente vire uma Argentina. Né? A gente tá um pouquinho melhor que a Venezuela. Tá, e aí? Foi provado que as eleições foram fraudadas na Venezuela. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Quem que é o presidente lá? Continua sendo um amigo do Lula. O ditador, sanguinário, assassino, que é apoiado pela galera do bem. Que, inclusive, então, a Mira Leitão, se isso aqui fosse uma democracia, essa mulher tinha que estar presa pelos absurdos que ela já falou, né? Ela falou assim, não, porque o PT nunca flertou com a ditadura. Nossa. PT, né? Porque o Bolsonaro... Gente, eu não gosto do Bolsonaro. Vamos falar desse negócio, cara. A Globo News tá de dar vergonha, cara. Não, meu sonho... Meu Deus do céu, é uma instituição, uma empresa, qualquer coisa, fazer uma premiação. A gente tem que ter no Brasil. Já fica a minha dica aí. Jornalista do O rei do e a rainha da fake news. A rainha da fake news, acho que pra mim hoje é indiscutível, é a Daniela Lima. Nunca vi, aliás, acho que uma das maiores fake news da história do planeta, eu vi ela falando, né? Da boca dela, ela foi aquela que foram na casa do Bolsonaro prender ele, e aí ele tava com o computador da ABIN, que ele colocou debaixo do braço, pulou de asa delta, caiu no barco, fugiu de barco. Ela falou isso? Mais ou menos, né? O Bolsonaro é o Tom Cruise agora? Você não viu essa notícia? Isso é impossível. Essa notícia dele tá com o computador da ABIN, fugir de barco, você não viu? Eu tô floreando um pouquinho, mas a notícia foi essa, que ele tava com o computador da ABIN em casa e fugiu de barco da polícia. O cara é o Tom Cruise. Bolsonaro é o Tom Cruise, missão impossível. A Globo News é vergonhosa demais. Inclusive, eu peguei e eu meti o pau no Bolsonaro quando saiu essa notícia. Falei, gente, porque não é possível que alguém vai ser tão canalha e mentiroso de inventar uma história dessa. Eu achei que era verdade, porque você tem que ser uma pessoa sem nenhum caráter pra você inventar uma história dessa. Aí, inclusive, eu meti o pau no Bolsonaro quando isso aconteceu, no Twitter. Aí depois sai a notícia de que tudo era falso, mas tudo. Aí aquela Castanhede, que é uma retardada também, que reclamou na época... Eliane Castanhede. Isso, que na época da pandemia ela reclamou do preço da mandioca. Parece que ela não tava levando mandioca na época. Aí ela tava reclamando do preço da mandioca. Aí postou a foto. Que a mulher compra mandioca cozida no Pão de Açúcar. Quem é que compra mandioca já cozida no Pão de Açúcar? Ela reclamou que na época, sei lá, tava 20, 30 reais, não lembro. Mas dos preços agora ela não tá reclamando de nada. Agora os preços pra ela tá tudo bom. Aí eu lembro quando saiu essa notícia, que foi, acho que a maior fake news que eu já vi na história do Brasil... Ela falou assim, não, mas Daniela, o cerne da notícia estava correta. Mas qual é a parte que estava correta? Né? Porque era praticamente tudo mentira. Então tem que existir no Brasil alguma instituição, fica a minha ideia aqui, tá? Me convidem para essa premiação, e precisa existir, né? O rei e a rainha das fake news. A rainha, para mim, no meu entender, tá? É só uma indicação que eu estou fazendo, não tô acusando ninguém de nada. No meu entender, a rainha é a Daniela Lima. O rei, talvez o Reginaldo Azevedo, sei lá, quem que seria o rei das fake news? Cara. Quem é bom também é o burrinho do Shrek lá. O Reinaldo Azevedo tá merecendo. Esse merece. Não, merece. Esse tá merecendo. Mas entre homens tem uma disputa forte. Porque tem o burrinho do Shrek Qual lá. Qual que é o burrinho do Shrek? O Rachadones.
O Rachadones. Mas esse daí não é jornalista. Não é jornalista, é verdade. Daí Mas não é também jornalista. é fake news uma atrás da outra. Mas o... Outro que posta fake news que eu gostei, adorei o post que ele fez hoje, é o sobrinho da Dilma Rousseff. A mulher mais burra do mundo. A foto que ele postou viu? no... Maravilhoso. Cara, o cara postou uma foto, rapaziada, que é ele no meio, do lado tem a Dilma... Não, é Jesus Cristo no Jesus meio. Cristo e... É, Jesus Cristo no meio, é isso. É, E do lado tem a Dilma isso. e o Lula. Isso, é Mano. Jesus Cristo no meio. Aí do lado aqui de Jesus tem a Dilma, do outro lado o Lula. E todo mundo falou, óbvio, falou, pô, realmente, porque Jesus foi crucificado entre dois bandidos. Então ele fez uma decoração cristã. Tá de parabéns. O cara teve a capacidade de meter essa. Mas ele tá honrando a tia, porque o sobrinho da mulher mais burra do mundo tinha que ser das pessoas mais burras do mundo. Então, parabéns. Cara, mas a Dilma, mano, o governo dela era sensacional. Não, eu adorava. Todo dia um stand-up gratuito. Não, entre assistir o Cacete Planeta e o anúncio da Dilma, eu prefiro assistir o anúncio da Dilma, que era muito melhor que o Cacete Muito Planeta. melhor, velho. Era muito melhor. A gente era feliz e não sabia. É. Maravilhoso. A Dilma falando é maravilhoso. Agora eu gosto da Janja. Toda Da vez que a Janja? Janja fala é uma alegria. Meu Deus do céu. A Janja é maravilhosa demais falando. A mulher que fala... Como é que ela falou? Cidadãs, lá, cidadões. Aí falou problema. Uma mulher completamente analfabeta. E diz que é formada em alguma coisa, não sei, mas... Eu publiquei um vídeo lá, inclusive, da... Eu queria entender como é que soluciona esse mistério. O Lula tá preso num presídio federal, Sim. chamado lá na República de Curitiba. Sim. Tá? Que não preso, né? Preso. Preso. Mas Porque tá bom. Preso pra mim é quem tá em presídio. Ele foi hospedado. Ex-presidente. Sim, Tá? mas ele tava hospedado. Sim, mas Não vamos foi dar um preso. desconto, ex-presidente. É. Como é que esse cara recebia visita a ponto de conhecer uma mulher chamada Janja? Então. Que não é parente, que não tinha nenhum vínculo institucional. Então, parece que tinha. Diz as más línguas que ela já tinha a meretriz... desculpa, tô pensando em outra pessoa. Diz as más línguas que ela já trabalhava na Itaipu. Não sei que informação que ela tinha pra trabalhar na Itaipu. Mas tudo bem. Mas isso parece que tá registrado, tal, que ela teria trabalhado lá no Itaipu. Quem que colocou ela? Quem que indicou ela pra trabalhar na Itaipu? Então diz as más línguas que ela já teria um caso com o Nove Dedos antes da esposa dele falecer. E diz até que por isso que os filhos não gostam, inclusive chama ela de pauta. Verdade, né? Tem esse detalhe aí, né? É. Vazou um tempo atrás aí uma parada dos filhos do Lula. Perguntando se A pauta ia tá GGP lá tava... se a pessoa do job, porque ela trabalha, né? do A job. pessoa é uma pessoa que faz job, a pessoa que trabalha. Eu faço job, você não faz job? Tem que fazer A gente vários faz, jobs. A gente faz job, né? Então a mulher do job, né? É, mano. Tamo lascado. Mas Casos de família. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.